Bem, nessa primeira aula nós vamos falar a respeito do status quo. Ele é o estado natural das coisas, ele é o senso comum que existe em todas as profissões. Todas as profissões possuem um ponto comum que todos os profissionais medianos atuam e se ajudam, inclusive, nessas áreas. Mas o importante é que a gente entenda que existe essa camada comum de trabalho para que se possa imaginar pontos de diferenciação para profissionais que realmente querem ser diferentes e se destacar no seu mercado. Mas vamos lá, avalia comigo, esse estado natural das coisas, qual será esse estado no mundo da arquitetura e do design? Imagina o mundo de arquitetos e designers entrando anualmente dentro das nossas profissões e trazendo consigo profissionais ávidos por clientes, precisando entrar no mercado e muitas vezes praticando, tendo práticas de mercado distintas de você, profissional que está querendo se diferenciar. Essas práticas provavelmente te puxam para um estado diferente de atuação profissional, te puxam para um ponto onde talvez você não queira atuar. E por que esse ponto realmente existe, né? Se você parar para avaliar claramente, a gente tem dois pontos fundamentais para que você consiga imaginar o estado natural das coisas da arquitetura e do design, para que aí sim você consiga gerar algum tipo de diferenciação para o seu trabalho particular, no seu escritório, seja você um profissional autônomo ou trabalhando junto com uma equipe. Quando a gente olha para uma atuação profissional de serviço, que é exatamente o que nós, arquitetos e designers, prestamos e comercializamos também para os nossos clientes, ignorar a vontade do nosso cliente, que é aquele cara que está no outro lado do balcão, que está demandando o nosso trabalho, que paga o nosso salário e a gente quer sempre ser muito bem remunerado, ignorar as premissas básicas dos desejos e das vontades exatas desses clientes não parece ser uma estratégia das mais interessantes. Mas quando a gente olha para o comum, para a área comum da arquitetura e do design, muitas vezes a gente se depara assim com posturas profissionais que geram esse tipo de falta de empatia, né? A vontade do profissional se impor, de trazer uma identidade que ele acredita ser importante e que muitas vezes ela por si só acaba gerando uma desconexão com o seu cliente. Então, a falta de ouvidos para quem é fundamental nessa relação entre arquitetos e designers é um primeiro ponto de complicação que nós, profissionais, trazemos para perto de nós e muitas vezes não percebemos. Isso acaba gerando um ponto de praticamente um leilão, né? A gente acaba brigando pelas mesmas atitudes e com as mesmas atitudes e pelos mesmos clientes. Isso faz com que o cliente nos entenda como profissionais similares, parecidos, muitas vezes impondo as nossas vontades e não ouvindo eles. O simples fato de ouvir bem um cliente hoje é um grande diferencial para todos os profissionais de arquitetura e design. Pode parecer algo muito simples e óbvio, mas esse é o ponto importante para que a gente entenda que o estado natural das coisas no mundo da arquitetura e do design pode ser mudado com facilidade. Ele existe, ele é ruim, mas pode ser mudado com facilidade. Já que o primeiro ponto é não ouvir o cliente, qual será o segundo ponto? Será que ele é mais fácil de compreender? Ouvir o cliente é fácil, né? Se a gente para pensar na nossa atuação profissional, é fácil perceber que ouvir o outro lado do balcão, o cara que está nos contratando, que está demandando, é o cara que a gente precisa realmente convencer, agradar e fazer algo muito bom para ele, porque fazendo algo bom para ele, nós fazemos algo bom para nós. Essa é uma mudança de mindset que a gente vai falar nas próximas aulas. Mas enfim, esse primeiro ponto de saber ouvir o cliente é fácil. A partir do momento que você cria processos para isso, entende bem através de um bom briefing, cria pontos de oportunidade para entender melhor o seu cliente, fica fácil de você compreender o que ele quer de fato, fica fácil de você ouvir com qualidade. Agora, qual será o segundo ponto, né? Será que é tão fácil quanto o primeiro? Pois é, o segundo ponto eu chamo de ponto cego. É como se você estivesse dirigindo um carro e você não tem os recursos, a tecnologia atual para conseguir enxergar e perceber os veículos que estão te ultrapassando, estão chegando perto do teu veículo. Esse é um ponto absolutamente natural para profissionais que prestam serviço, que trabalham com ideias como nós, arquitetos e designers. É exatamente isso, é como se nós estivéssemos dirigindo praticamente o nosso dia de trabalho, a gente precisa estar olhando para frente, compreendendo o futuro que a gente vai entregar para o nosso cliente. No final de contas, o nosso cliente nos contrata para um momento futuro, né? Ele sempre quer uma mudança positiva na vida dele, que vai ser entregue depois, posteriormente. Não é um produto que está na prateleira, que você entrega
chega e apresenta e convence ele pelo produto já pronto, né? A gente precisa imaginar um futuro e construir esse futuro. Essa construção de futuro gera, assim, pontos cegos, porque a demanda para um arquiteto e para um designer é muito grande, ou seja, as variáveis que a gente precisa dominar para que a construção de um projeto, de uma obra de arquitetura e design seja perfeita para esse nosso cliente, essas variáveis são enormes e a gente precisa dominar elas de uma maneira muito difícil, porque dominar várias variáveis, sendo a gente um único profissional, um profissional com uma equipe mesmo assim, é muito difícil conseguir coordenar todas essas variáveis, ou seja, isso cria pontos cegos ao natural. E esses pontos cegos fazem com que a gente talvez entre em um oceano vermelho, um mar vermelho. A gente gosta de falar sobre essa analogia pelo fato de que é natural que a gente se equalize com a maioria dos profissionais pelo simples fato de não termos todo o tempo necessário para desenvolver todas as variáveis que fazem parte de um projeto com a maior qualidade possível, para aí sim conseguir gerar diferenciais em cada variável. Esse é o grande ponto que a gente precisa parar para pensar e se preocupar. Quais são os nossos pontos cegos que criam esse ponto comum, esse estado natural das coisas na arquitetura e no design, que é um estado comum, é a parte convencional, que qualquer profissional mediano está dentro e está servindo o seu cliente dessa maneira. Servir é um verbo importante, né? No final de contas, a gente compreende as demandas, entende o que o nosso cliente precisa e entrega isso em forma de um projeto e de uma obra construída que será futura, nunca é tão presente quanto a gente quer. E esse oceano, esse mar vermelho que nos puxa e faz com que a gente fique nadando na mesma parte, né, junto com todos os outros profissionais, pelo simples fato da gente não disponibilizar de todo o tempo necessário para desenvolver essas pequenas variáveis da melhor maneira possível, faz com que a gente comece a brigar pelas coisas mais convencionais e esqueça talvez dos pontos principais, os pontos realmente que vão fazer diferença no seu trabalho e principalmente na vida do seu cliente. Então o objetivo é olhar para um oceano azul, e a gente vai falar mais sobre oceano vermelho e azul nas próximas aulas, e vai explicar como que a gente pode sair desse mar repleto de tubarões brigando diariamente por questões mais convencionais, que sim são importantes, geralmente são questões técnicas que todo profissional precisa entregar minimamente isso. Agora, parar no minimamente não pode ser algo desejável para um profissional que quer diferenciação. Isso é o status quo da arquitetura e do design.